Nesse vídeo, eu quero te mostrar o porquê você deveria ler O Peregrino, de John Bunyan. Esse livro foi escrito no século XVII pelo escritor John Bunyan, que foi um cristão, um escritor inglês. Ele também foi pregador. E este livro, ele tem uma profundidade e uma riqueza inimaginável por muitas pessoas. E é por isso que eu quero te convencer a ler esse livro, O Peregrino, John Bunyan. Esse livro, iniciando, ele foi considerado já o segundo mais lido do mundo. Então esse livro já foi considerado o livro cristão mais lido, ficando atrás apenas da Bíblia Sagrada. E esse livro é interessante porque é uma alegoria. E o que é uma alegoria? Um texto alegórico. É um texto em que tanto os personagens do livro quanto os lugares representam ideias abstratas, certo? Então, para vocês compreenderem melhor, por exemplo, aqui no livro tem vários personagens e cada um desses personagens representa uma dessas ideias abstratas. Por exemplo, você vai encontrar o personagem principal, que se chama Cristão. Você vai encontrar um personagem chamado Fiel, que representa a fidelidade. Você vai encontrar um personagem que se chama Ganância, né, autoexplicativo. Você vai encontrar um personagem que se chama Esperançoso, tá, que representa essa esperança cristã. E cada um dos personagens, eles trazem a ideia que dá o próprio nome dele, tá? Então, Esperançoso representa a esperança. Você vai ter, por exemplo, também a desconfiança e o medo, que são outros personagens. E não apenas os personagens, mas também os lugares pelos quais cristão passa também representa essas ideias abstratas. Por exemplo, o cristão, ele passa por um local chamado Castelo da Dúvida, que representa justamente esses momentos de dúvida que o cristão passa ao longo da jornada, dúvida às vezes com relação à bondade de Deus, ao amor de Deus, ou até mesmo com relação à própria salvação. Em outro momento ele passa, junto com o personagem fiel, pela Feira das Vaidades. E esse é um local onde se vendem os prazeres do mundo. E cada um desses locais e desses personagens representa uma dessas ideias, tá? Iniciando, eu vou apenas comentar aqui com vocês a parte inicial do livro, porque este livro é de uma profundidade, de uma riqueza muito grande, e por isso eu quero comentar futuramente as passagens principais desse livro, os locais principais e essas ideias principais. Então, para trazer uma visão geral, primeiramente aqui para vocês sobre o livro, esse livro, como eu falei, é uma alegoria, e ele trata da viagem do cristão desde a cidade da destruição, né, que é o mundo do pecado, alegoricamente falando, até a cidade celestial, que seria o destino final para o qual os cristãos vão, né? Então seria o céu, esse destino final. Diante disso, o cristão, ele mora na cidade da destruição e ele vai começar uma jornada de conversão, vai passar por todas as dificuldades principais até chegar à cidade celestial. Então é sobre isso que vai falar o livro, tá? Então, para vocês terem uma ideia de como que é o livro, aqui é a parte inicial do livro, tá? O escritor, ele fala como se ele tivesse tido um sonho e como se ele tivesse sonhado com essa história. E a partir disso ele começa a contar. John Bunyan, uma curiosidade, é que ele escreveu esse livro enquanto ele estava na prisão. Tá? Para quem não sabe, teve um período ali em que o John Bunyan viveu na Inglaterra. Foi um período muito conturbado, politicamente falando, religiosamente falando. A Igreja da Inglaterra, ela, naquela época, proibiu todos os cultos que não fossem cultos anglicanos, e o John Bunyan fazia parte de uma igreja independente,
em que não fazia, né, os cultos anglicanos, não participava dos cultos anglicanos, era uma outra igreja, e por causa dessa fé dele, ele foi perseguido e preso, alguns foram mortos, e durante o período que ele passou na prisão, foi mais de 12 anos, ele escreveu essa alegoria, esse texto alegórico. E depois que foi publicado, foi lido por milhões e milhões de pessoas, e teve uma época que foi o segundo mais lido do mundo, tá? Então, o John Bunyan começa escrevendo o seguinte: ao caminhar pelo deserto deste mundo, cheguei a determinado lugar onde havia uma cova, tá? Lá deitei-me para dormir, e enquanto dormia, eu tive um sonho. E aí começa toda a história, né? Ele fala: eu sonhei, e eis que vi um homem vestido com trapos. E aqui o trapos representa essa roupa suja, né? Do pecado, representando o pecado. Eu vi um homem vestido com trapos em pé em certo local, de costas para sua casa, um livro na mão. E o interessante é que cada referência, né, quando ele faz essas alegorias, ele coloca aqui no livro, tem as referências bíblicas do que é. Então, ele fala, né, de costas para sua casa, um livro na mão, representando a Bíblia, e um grande fardo sobre as costas. E aqui o grande fardo representa o peso dos pecados. Olhei e o vi abrir o livro e ler. E enquanto lia, chorava e tremia, se perguntando: o que devo fazer? Então aqui representa o momento em que o pecador arrependido lê um trecho bíblico que confronta seus pecados, e ele se arrepende profundamente e chora, se perguntando o que ele faz para ser salvo. Tá? Esse é um drama universal cristão. E diante disso, desse seu desespero, ele vai para sua casa e ele tem a mulher e os filhos, e ele explica para a mulher e para os filhos que a cidade em que eles moram agora, a cidade da destruição, que representa o mundo do pecado, vai ser destruído com fogo. E ele fica obcecado com essa ideia, procurando algo para tentar se salvar diante disso. Ele está lendo a Bíblia, e a mulher dele, junto com os filhos, acaba achando que ele está ficando louco, né? Que ele enlouqueceu. Como assim vai ser destruído? E não dão a mínima para o que ele diz. E ele fala: a gente precisa fugir dessa cidade, a gente precisa ir para outro lugar, que seria a cidade celestial. E ele tenta convencer eles de todas as formas, e eles não aceitam, eles acham que ele está ficando louco, né? Acham que ele está piorando cada vez mais nessa loucura. E diante disso, ele está chorando, ele está lendo, e está nesse drama, e a família acha que ele está louco, não acredita nele, então ele decide fugir sozinho, né? Ele decide fugir, já que eles não quiseram fugir com ele, ele precisa fugir e se salvar daquela situação. E enquanto ele está fugindo, ele não sabe bem para onde ele vai, e logo após ele fugir, aparece um personagem muito interessante, que é o personagem do evangelista. Então, o evangelista é aquele que vai, de uma certa forma, mostrar o caminho para a pessoa, né, para o cristão, aqui no caso. É uma alegoria também, é um evangelista, como se fosse aquele que vai te guiar até onde você deveria ir, ou o que você deveria fazer, como você deveria agir, qual o caminho que você deveria seguir, né? É mais ou menos isso. E aqui diz, né? Mesmo assim, ele parou enquanto estava fugindo, porque conforme percebi no sonho, não sabia o caminho a seguir, é o cristão. Olhei de novo e vi um homem chamado Evangelista, que dele se aproximou e perguntou: por que choras? E ele responde: Senhor, percebo pelo livro que tenho em mãos, a Bíblia, que estou condenado a morrer, e então a ser julgado. Contudo, não estou disposto a enfrentar a morte,
tampouco vejo-me capaz de ser absolvido. Então aqui claramente demonstra a ideia do juízo após a morte, certo? E o evangelista pergunta para ele: por que não estás disposto a morrer, já que esta vida é repleta de males? Ele fala: porque eu temo que esse fardo que está nas minhas costas me afundará mais que meu próprio túmulo. Então, ele falou, né? Porque eu temo que esse fardo, o peso dos pecados não perdoados, me afundará mais que o próprio túmulo. Isso significa, pode significar a segunda morte, né? A ideia de inferno também aqui. E ele continua: e Senhor, se não quero ir para a prisão, temo ser julgado e então executado. E assim ele começou a chorar. Então o evangelista falou para ele: se estás nesse estado, por que ainda estás parado? E o homem falou, né? O cristão falou: porque eu não sei para onde ir. Eu não sei para onde ir. Então o evangelista lhe entregou um pergaminho onde se lia: foge da ira futura. Foge da ira futura. Então o cristão lê aquelas palavras e, olhando o evangelista com atenção, indagou: para onde eu devo fugir? E o evangelista aí aponta para ele um campo muito grande, muito extenso, e fala: está vendo aquela porta estreita? Ele fala: não, não consigo ver. Ele fala: você vê pelo menos a luz que brilha na distância? E ele fala: eu acho que sim. Então, instruiu o evangelista: não perde de vista essa luz e segue diretamente em sua direção até ver a porta estreita. Bate e te será dito o que você deve fazer. Então essa é a parte inicial, e a partir daqui começa a jornada de cristão até a cidade celestial. E nessa jornada ele passa por muitos e muitos desafios, passa por tentações, passa por dúvidas, desesperos. Ele erra o caminho algumas vezes, ele vai tentar buscar um atalho, se perde no caminho, precisa ser guiado de volta. Ele luta com um personagem chamado Apolion, que representa o próprio Satanás, e diante disso ele vai até chegar no último desafio, que é passar pelo rio, antes de entrar na cidade celestial. E esse rio representa a morte. Então, tem todos esses desafios, essas situações que o cristão tem que passar, e diante disso ele encontra vários outros personagens, alguns que vão o ajudar, como fiel, como esperançoso, e outros que vão colocar obstáculos na sua jornada, vão tentar fazer voltar para trás, para a cidade da destruição, tentar convencer de que é melhor voltar, como por exemplo o desconfiança, o medo, né? Então, todos esses personagens e esses lugares que o livro coloca aqui no texto são essas ideias abstratas que são autoexplicativas, né, por assim dizer. O próprio nome já explica as ideias que eles representam. E os lugares da mesma forma, né? Cidade da destruição representa o mundo em pecado, e ele vai para a cidade celestial, que representa o céu. Ele precisa passar pela porta estreita, que é um conceito bíblico, né? Simbolizando ali o início da salvação, a doutrina de Cristo, né? Ele vai passar pela colina da dificuldade, vai passar por o vale da humilhação. Então, todos esses lugares, Feira da Vaidade, como eu já citei aqui antes, o Castelo da Dúvida e o Rio da Morte, todos esses lugares e esses personagens representam essas ideias. E isso dá uma percepção e uma visão da vida cristã muito ampla. Que se você não lê, você nunca iria compreender tão bem. Então, quando você tá lendo, você começa a enxergar isso, todas essas coisas, de uma forma muito mais aprofundada. Você consegue compreender o drama que todo cristão vivencia, né, na sua vida cristã.
E alguns desses dramas, você talvez nunca tenha passado, mas vai passar um dia. Então isso lhe dá uma certa inspiração, uma certa esperança. Às vezes você está vivenciando algum desses momentos que o cristão vivenciou, e pela leitura, conforme o cristão vai vencendo esses desafios, esses obstáculos, você pode aprender, né, como resolver esses problemas, como se sair dessas situações, como que Deus age para tirar você dessas situações, tá? Então, esse texto é um texto que eu indico muito para qualquer pessoa ler, principalmente quem é cristão, tá? Ele é uma parábola, uma alegoria da vida cristã, desde o momento da conversão, mesmo antes da conversão, né? Momento em que ele está se culpando, está arrependido, passando pelo processo de conversão, de dificuldades, de amadurecimento, até finalmente chegar aos céus e ser recebido por Cristo e pelos anjos no destino final, no destino aprazível e mais aguardado dos cristãos. Tem todos esses simbolismos, né, dos personagens e dos lugares, que são o que faz do texto uma alegoria, como eu falei. Isso também ajuda você, por exemplo, a identificar qual etapa da vida cristã você está. Porque aqui você percebe que o cristão ele está prosseguindo do início até o destino final. Então você consegue perceber mais ou menos onde você está nessa jornada da vida cristã. Então isso te dá um autoconhecimento muito grande e um conhecimento da sua vida no geral. Em que momento eu estou? Qual a dificuldade que eu estou passando agora? Tá? E essa edição de O Peregrino especificamente, eu gostei muito dela porque ela vem ilustrada, tem várias ilustrações e além das ilustrações que você consegue compreender o que está se passando no momento, você consegue mergulhar na imaginação muito mais profundamente do que se tivesse apenas o texto. Ele também traz alguns poemas falando sobre a situação atual do cristão naquele momento, né? Então, por exemplo, eu abri aqui numa página qualquer e tem um poema embaixo da ilustração, né? Fala aqui, por exemplo, quem é este? É o peregrino, sim, é verdade. Tudo que era antigo se foi, agora é novidade. Estranho, ele é outro homem, garanto. É o belo hábito que faz o belo santo. Então, tem esses poemas que falam sobre o momento atual que o cristão está passando, que também enriquece muito o texto. Além disso, tem todas as referências bíblicas. Às vezes tem alguma alegoria que você pode não compreender totalmente, e ali nas referências embaixo você consegue identificar qual o trecho bíblico a que se refere esse momento, essa passagem. Então esse é um livro de uma riqueza muito grande que eu indico para vocês lerem. Tá? Se possível, comprem essa edição de O Peregrino. Tá? Não é tão grande assim, não é tão longo o texto assim. Tem por volta de 220 páginas, tá? 220 páginas. Aqui no final tem uma ilustração do John Bunyan, da época em que ele viveu. Então, se possível, comprem essa edição, leiam esse texto e me falem o que acharam. Se vocês já leram esse texto, me contem aqui nos comentários o que vocês acharam. Tá? E se vocês não leram ainda, comprem esse livro e leiam. Depois me falem o que vocês acharam. Tá? Eu já li esse livro, eu já reli algumas partes dele e eu quero reler outras partes principais aqui do livro para discutir nos vídeos com vocês. Por exemplo, o momento em que Cristão está passando pela Feira das Vaidades, ou o momento em que ele está no Castelo das Dúvidas. Todos esses lugares alegóricos têm
uma riqueza muito grande de detalhes, de ideias que são muito úteis de ser discutidas e que enriquecem o nosso imaginário e a nossa visão da vida cristã, tá? Então, se vocês gostaram desse vídeo, vocês gostaram desse conteúdo, se inscrevam para os próximos vídeos, para os próximos conteúdos, curtam o vídeo e compartilhem com outras pessoas para eles conhecerem esse clássico da vida cristã, O Peregrino, de John Bunyan. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.